Estou recebendo aqui no estúdio a defensora pública, ela está aqui no município de Quixeramobim, a doutora Helena Galindo. Ela participa hoje aqui do nosso ponto de vista, porque a nossa cidade está recebendo um importante evento, uma audiência pública que discute o orçamento participativo da Defensoria Pública aqui do estado do Ceará. E, obviamente, o município de Quixeramobim possui esse espaço importante de defesa dos direitos e acesso à justiça, né? Aqui no estado do Ceará, e a instituição vem discutir o seu orçamento com a população. Esse evento estava acontecendo hoje pela manhã, ali no auditório do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, aqui pertinho do cemitério, aqui do município de Quixeramobim. A doutora veio conversar conosco um pouquinho mais sobre o assunto. Doutora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Tudo bem? Obrigada, Elistênio. Bom dia a todos. Tudo bem, Elistênio? É isso que o senhor falou muito bem. A gente veio realizar esse debate com a sociedade civil sobre o orçamento da Defensoria e outras questões também. Saber no que faz falta o nosso atendimento, o nosso serviço, o que pode melhorar, o que é que as pessoas sentem falta quando elas buscam a Defensoria. É um momento de democratização e de debate da instituição junto com o seu público de assistidos. Perfeitamente. E por que é importante debater com a população a construção desse orçamento, doutora? De que forma as pessoas podem colaborar também com a Defensoria participando de um debate como esse? A importância desse debate é porque, por mais que nós, enfim, trabalhemos com a lei, estejamos nos julgamentos, nas audiências, a gente não sabe efetivamente o que a população mais precisa, porque, afinal, nós não somos o público que busca a Defensoria. Nós estamos lá no dia a dia prestando serviço, auxiliando, proporcionando acesso à justiça, mas, por vezes, a população tem demandas, tem direitos que estão sendo violados e que nós não sabemos, por não pertencermos a esse grupo. Então, esse é o momento em que a população tem, mais do que nunca, voz e vez de falar e debater junto com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública se coloca, sai dos gabinetes, sai de dentro da instituição para debater com as pessoas que buscam a Defensoria quais são as suas principais demandas. Por vezes, também, recebemos a reclamação e a busca por melhorias de serviço público, que são, né, obrigações do poder público constituído, poder executivo, mas que a Defensoria pode ser porta-voz. Nós podemos, enquanto defensores públicos, enquanto instituição, realizar esse canal, essa ponte, junto com o poder público, a fim de viabilizar, não só via ações judiciais, ações civis públicas, mas por via do debate, do diálogo, das ações extrajudiciais, a concretização desses serviços públicos. Então, nós tivemos lá, por exemplo, a presença. Inclusive, é um momento em que há a presença também de pessoas das secretarias, dos órgãos públicos, que podem também participar desse momento para ouvir essas demandas e também, ali no momento, já apresentar alguma resposta. Foi o caso hoje, nós tivemos presentes o secretário de Obras de Infraestrutura do município e que ele já apresentou a solução para o problema das vias de acesso à área rural de Quixeramobim, que a população dessas comunidades está tendo muita dificuldade de acessar o centro e de procurar os serviços públicos de saúde, de educação, da Defensoria Pública, de ir ao fórum. Então, ele trouxe, partindo desse debate que aconteceu lá e da evidente, assim, uma quantidade considerável de pessoas reclamando desse problema do acesso às vias que trazem a Quixeramobim, ele já apresentou que tem a licitação acontecendo, que já tem uma verba que está sendo destacada para isso, assim que passar o período das chuvas, o período invernoso, e que vai ser vão ser iniciadas essas obras. Então, é até um momento de pressão popular mesmo por buscar soluções aos problemas que afligem essa população. Perfeitamente. Doutora, a Defensoria tem um papel fundamental de garantia e acesso à justiça a quem mais precisa, né? Quem está nos ouvindo agora, de que forma as pessoas podem acessar os serviços da Defensoria? Como faz para procurar? Se tem alguma dúvida? Porque, às vezes, a gente ouve muito falar, mas não sabe se tem direito para ter acesso ou como faz para ter acesso, né? A Defensoria é um órgão público, gratuito, e que as pessoas precisam conhecer um pouco mais. De que forma a gente pode conhecer um pouco mais? Perfeito, Elistênio. A Defensoria Pública, ela é um órgão é uma função essencial à justiça, que presta o serviço público totalmente gratuito
Se alguém disser que a Defensoria Pública cobra por serviço ou cobrar para levar você até a Defensoria Pública, não acredite, isso é uma inverdade, tá certo? Tem pessoas que isso acontece, certo, Alexandre? Tem gente que arregimenta pessoas para levar a Defensoria Pública e cobra uma comissão por isso. E isso é totalmente incorreto, isso é, inclusive, um crime. A pessoa está se aproveitando do desconhecimento dessa pessoa sobre os seus direitos. A Defensoria Pública fica localizada aqui na rua Abílio Silva, número 54, quase ali perto da farmácia que tem ali de esquina, próximo ao Super para você, perto da lotérica também. Então, o nosso atendimento ele é eminentemente presencial, então é possível chegar na defensoria, pegar uma ficha e agendar o atendimento se tiver uma complexidade maior, claro. Se for uma coisa simples, uma consulta processual, uma informação sobre qual é a documentação necessária para ingressar com a ação judicial, essa informação é passada ali no momento. Mas se for um agendamento para realmente fazer uma consulta, uma orientação jurídica, é feito esse agendamento, se for para o cível, para o meu colega defensor do cível, que entra com as ações de saúde, com as ações visando tratamentos médicos, internações, divórcio, guarda, todas essas questões são feitas pelo cível e são mediante agendamento. Para o criminal, que é onde eu atuo, eu atendo mediante livre demanda. Então, quem tiver alguma questão criminal, um processo, uma audiência para participar e não tem advogado particular, não tem condições de pagar, pode e deve, e eu aqui faço esse apelo à população, quem precisar do nosso serviço, procure a Defensoria Pública, aqui no endereço que eu mencionei, vou repetir, na Rua Abílio Silva, número 54. Nós estamos disponíveis todos os dias da semana, no período da manhã e da tarde, na segunda a quarta, e nos períodos da manhã, da quinta e na sexta, porque no período da tarde a gente trabalha remotamente, peticionando, participando de audiências. Então, esse é o nosso principal canal de atendimento. Óbvio que depois que você passa por esse agendamento e você passa a ser efetivamente um assistido, nós entramos em contato por WhatsApp, muitas vezes para pegar um documento, uma informação que ficou faltando, mas a gente, hoje em dia, depois da pandemia, não temos mais aquele serviço de atendimento remoto pelo WhatsApp. Só após o atendimento presencial é que nós, pontualmente, fazemos contato com nossos assistidos para buscar documento, para pegar um rol de testemunhas, no caso de uma resposta à acusação criminal. Então, são esses momentos pontuais que a gente faz o contato com o assistido via WhatsApp ou telefonando. O papel da Defensoria, gente, é muito importante, sim, e imprescindível. Se a senhora tem ideia, recentemente a gente acompanhou aqui de perto, porque também envolveu aqui o nosso grupo de comunicação, a história do pequeno Ângelo Ravel, da zona rural aqui do município de Quixeramobim, que a Defensoria teve um papel fundamental. O menino escutava o programa, mandou a carta para a rádio porque queria falar com a juíza, a gente fez o intermédio e ele queria colocar o nome do padrasto no seu nome. E através dessa ação comandada aí pela Defensoria Pública, isso deu certo e recentemente saiu aí a decisão favorável e foi uma decisão muito comemorada e o Ângelo Ravel agora tem o nome do seu padrasto, que é efetivamente o seu pai, que é quem lhe dá amor e carinho, lhe provém sustento e isso deixa a gente muito orgulhoso e doutora, óbvio, não foi na esfera do senhor, foi da senhora, foi na esfera civil, mas isso deixa, eu imagino que o sentimento de missão cumprida, não é? Quando você vê um caso como esse que repercute, que faz uma diferença imensa na vida de quem precisa do serviço, né? Não, nossa, super gratificante. Embora eu não tenha atuado nesse caso, porque, como eu disse, eu atuo no criminal, mas o meu colega do cível, o Dr. Jefferson Leite Dias, ele foi o defensor responsável pelo caso. O Ângelo Ravel, ele impressionou muito pela sua maturidade e pela sua vontade, assim, até diante de um desconhecimento da lei. Ele, para você ver como o direito é algo que brota e que a população busca, ainda que não conheça a lei, ela vai em busca do seu direito. Ele, conversando, ele enviou uma carta à juíza dizendo que queria que o seu pai de verdade constasse no seu registro de nascimento. E ele não sabia da existência da paternidade socioafetiva, que hoje é garantido por lei o direito de incluir o pai socioafetivo ou a mãe socioafetiva na certidão de nascimento da criança, do adolescente, até do adulto, caso queira. E ele procurou a defesa, por óbvio, a juíza não poderia atuar de ofício pela inércia do Poder Judiciário. Ela provocou a Defensoria para que a Defensoria assumisse essa causa e nós
abraçamos a causa, isso foi em 2020, ainda no período da pandemia, e a sentença saiu só agora, porque há uma demanda, ela demora, né, quando é feita judicialmente. E eu aproveito, inclusive, esse relato, porque hoje poucas pessoas sabem, e isso é interessante aproveitar o espaço aqui para falar, que esses casos de reconhecimento de paternidade e de maternidade socioafetiva hoje podem ser feitos extrajudicialmente, ou seja, não vai demorar esse prazo todo que demorou do Ângelo Ravel, porque extrajudicialmente o procedimento é bem mais simples e célere, rápido. Então, pessoas maiores de 12 anos, que o Ângelo Ravel ele tinha 8 anos, eu acredito, à época, então por isso teve que ser pela via judicial exclusivamente, mas pessoas maiores de 12 anos que tenham interesse de ter o seu pai ou mãe socioafetivos reconhecido no registro de nascimento podem procurar a Defensoria, porque nós passaremos essa orientação quanto aos documentos necessários e a pessoa é encaminhada ao cartório de registro civil para que seja procedida essa retificação para a inclusão do nome do pai e da mãe socioafetiva na via extrajudicial. Então, esse procedimento hoje em dia é ainda mais simples e rápido. Então, é algo que aproveito o espaço para divulgar e trazendo aqui também, já que você trouxe aqui a questão do Ravel. Perfeitamente. Doutora, após essa audiência que aconteceu hoje, quais são os próximos passos? Essas demandas, obviamente, vão ser encaminhadas para onde? Qual o resultado prático dessa audiência depois de realizada? Certo. Elistênio, após essa oitiva da população, essa escuta ativa, em que nós nos colocamos muito mais como ouvintes do que como participantes da audiência, a gente abriu para a população civil se manifestar. Essas demandas foram colhidas pela instituição, na pessoa do doutor Leandro, que é o nosso subdefensor-geral. Ele anotou, ele teve uma ata, um registro de uma ata dessa audiência, e que, após isso, a instituição vai procurar, dentro do orçamento, da fatia, digamos assim, do orçamento que está previsto para esse orçamento participativo, aplicar, ou seja, executar essas demandas que foram propostas hoje. Tiveram demandas interessantíssimas que foram propostas pela população, como, por exemplo, a educação em direitos na escola sobre o bullying, sobre o cyberbullying, sobre a redução do uso de telas por crianças e adolescentes. E esse é também um dos papéis da Defensoria Pública, é de promover a educação em direitos da população. Tornar o direito mais acessível do ponto de vista de traduzir esse juridiquês mesmo, traduzir o que consta da lei, que às vezes, por vezes, é tão inacessível à população, é tão, eu diria até tão elitista, o direito tão longe da população, e a Defensoria, como essa instituição que leva acesso à justiça, possui também esse papel de educar em direitos, traduzindo o que consta das leis para a população, para tornar essa lei mais acessível e que ela possa atingir seus fins, de modo que a população conheça seus direitos, conheça as possibilidades de atuação, conheça, por exemplo, a lei que hoje versa sobre questão de bullying, cyberbullying. Então, esse é o próximo passo, Elistênio. Fizemos a colheita dessa oitiva dessas sugestões da população e a Defensoria agora vai traçar os planos para que sejam efetivamente aplicadas essas sugestões. Perfeitamente. Doutora Helena Galindo, defensora pública, estar aqui no município de Quixeramobim, muito obrigado pela participação aqui. Prazer foi meu, Do Alexandre. ponto de vista, os esclarecimentos sempre muito importantes. E reforço aqui o endereço da Defensoria Pública de Quixeramobim é... Rua Abílio Silva, número 54, próximo à lotérica. Se tiver alguma dúvida, faça uma visita, converse com os servidores lá da Defensoria, você vai ser muito bem atendido e a sua demanda certamente vai ser acolhida. Doutora, muito obrigado pela presença mais uma vez, tá? Eu que agradeço, Alistênio. A Defensoria Pública está de portas abertas para a população quixeramobinense e compareçam. É esse o nosso papel e é isso que buscamos sempre, acesso à justiça. Perfeitamente.